Eu tenho esse problema onde acho quase nenhum homem atraente. É realmente muito irritante porque eu converso com muitos homens, certo? Eu sou muito sociável, adoro conversar, mas acho quase ninguém atraente, então simplesmente não vai a lugar nenhum, nunca. Sou convidada para encontros e eu digo, não, passo. Ou mesmo se eles são atraentes, mesmo que sim, você tem um rosto bonito, simplesmente não me importo em falar com eles. Mas eu nem consigo mais ter uma paixão porque eu simplesmente acho chato, não estou interessada. Agora para na nossa próxima edição das Crônicas de Abbey Road, destacando questões aqui no Reino Unido, temos a Netflix e ela está de novo tentando mergulhar nas complexidades de nossas sociedades disfuncionais modernas que têm metastizado no Ocidente ao longo das últimas décadas. Como sempre, e especialmente com seus protagonistas e vilões, tanto históricos quanto modernos, a Netflix fornece reviravoltas demográficas e raciais que não têm absolutamente nenhuma base na realidade. E considerando a jovem e sólida senhorita que acabamos de ouvir, que expressou que ela acha ninguém atraente o suficiente ou à altura de seus padrões, bem, ela é um exemplo perfeito de por que tantos homens estão desistindo e do sério problema entre homens e mulheres tentando encontrar o amor. Na verdade, de acordo com um estudo recente, quase 50% dos homens com idade entre 18 e 25 anos, bem, eles nunca abordaram uma mulher pessoalmente para um encontro, nenhuma vez. Por outro lado, temos o surgimento do chamado incel, que é a abreviação de celibatário involuntário, ou homens que são incapazes de estabelecer conexões românticas com mulheres. E de acordo com acadêmicos e a mídia, bem, o incel e suas crenças formam um sistema que não está fundamentado na realidade, mas sim uma criação inventada de chamados homens tóxicos, como Andrew Tate, que radicalizam seus jovens seguidores. E mais sobre isso mais tarde. Então, segure essas duas informações enquanto prosseguimos para examinar o mais recente desastre de programa da Netflix chamado Adolescência. Ele tenta focar em questões sociais modernas, mas, como seus programas históricos, sendo da Netflix, ele mergulha completamente em uma realidade alternativa para avançar uma narrativa que não existe. A mídia em todo o mundo ocidental tornou-se insaciável em sua luxúria para distorcer figuras dentro de mitos europeus e o registro histórico, substituindo-os por africanos subsaarianos, a ponto de esses programas não se assemelharem nem mesmo a um vestígio de realidade. Embora a troca de raça de personagens seja bastante comum em Hollywood, nenhuma outra organização assume essa distorção da realidade com mais fervor do que a Netflix. Eu sou Isis, eu sou uma deusa. Imagine-a com cabelos cacheados como os meus e tom de pele parecido. Lembro-me da minha avó me dizendo: não importa o que eles te digam na escola, Cleópatra era negra. Claro, isso é fantasia e pura invenção. Cleópatra era, claro, uma descendente grega do general Ptolomeu, um dos sucessores de Alexandre o Grande, que esculpiu seu império após a morte de Alexandre e continuou a fundar o reino ptolemaico centrado no Egito. Mas isso não importa para a Netflix. Outros programas da Netflix, por exemplo, Bridgerton, ambientado na era da regência, bem, eles reescalaram a rainha Charlotte com Golda Rousseau, uma atriz guianense. A Coroa Vazia, bem, colocou Sophie Okonedo, uma atriz nigeriana, como Rainha Margaret na Inglaterra do século XV. Da mesma forma, Troy, Fall of a City, bem, o papel de Aquiles, o lendário herói grego, bem, foi para David Riazzi, um ator guianense no antigo mundo grego que supostamente estava cheio de africanos subsaarianos, e isso é apenas uma pequena amostra. Mas o que isso tem a ver com o vídeo de hoje? Agora, chegamos à Adolescência, a mais nova oferta da Netflix, que novamente ilustra as escolhas criativas da Netflix, particularmente a representação de seu personagem principal, Jamie Miller, um garoto branco de 13 anos que mata um colega de classe com uma faca após ser intimidado como um incel e supostamente ser radicalizado online pelo Manosphere e seu conteúdo, incluindo a suposta influência misógina de Andrew Tate.
A série liga seu crime à ideologia incel, juntamente com a chamada teoria da conspiração da regra de 80-20, também mencionada no programa, e usa Tate como um símbolo da suposta retórica tóxica do macho alfa que Jamie consome. Enquadra sua violência como resultado de uma doutrinação digital, misoginia e inceldom. No entanto, a realidade desses tipos de crimes, pelo menos no Reino Unido, pinta uma narrativa muito diferente daquela examinada na série, já que todos os dados apontam para homens negros dominando tais incidentes. No entanto, a série escolhe um protagonista branco para sua história fictícia sobre crime juvenil, apesar das estatísticas do Reino Unido mostrarem que indivíduos negros cometem tais ofensas de forma desproporcional. Por exemplo, 69% dos infratores com faca em Londres são Black, Asian and Minority Ethnic, ou seja, negros, asiáticos ou de etnia minoritária, e isso é de acordo com os dados de 2021. Para mais contexto, o mesmo relatório nota que isso foi um aumento de 44% em 2008, e com indivíduos negros formando a maior parte dessa categoria, Black, Asian and Minority Ethnic. Deve-se notar que a população negra de Londres em 2021 era cerca de 13% da população total. Da mesma forma, e similarmente, o mesmo padrão existe nos Estados Unidos, onde as estatísticas do Federal Bureau of Investigation para 2022 colocam os americanos negros, que também são cerca de 13% da população geral, em 55% dos autores de assassinatos. No entanto, uma discussão pública franca e aberta sobre essas estatísticas é extremamente rara. Claro, quando a realidade não se alinha com as narrativas, a Netflix sempre segue o caminho que afirma a última. A disparidade no catálogo da Netflix é inegável. A decisão da Netflix de inverter a realidade na adolescência é destinada a desviar de verdades muito desconfortáveis dentro da moderna Grã-Bretanha multicultural. Embora a série tenha sido inspirada em casos reais do Reino Unido, como o de Southport, e tenha uma semelhança assustadora com o caso do adolescente Hassan Sentamu, como muitos apontaram online, trazer tais verdades poderia ser considerado muito arriscado no clima atual de aversão à realidade e indignação instantânea ao apontar os elefantes na sala. Mas os críticos devem entender que desde os anos 2010, o Black Lives Matter e movimentos similares tornaram a discussão de questões da comunidade negra uma proposta muito arriscada, com acusações de racismo e reações rápidas que podem encerrar carreiras. E assim, isso quase cala o debate. Mídia, acadêmicos e políticos evitam muito termos como crime negro e, em vez disso, focam em coisas como desigualdade, em vez de investigar a possibilidade de fatores culturais. Mais importante, não existem soluções fáceis. Questões como a falta de um pai, por exemplo, que atinge cerca de 60% das crianças negras caribenhas do Reino Unido que vivem em lares monoparentais, ou a violência de gangues de rua e a criminalidade, bem, todas elas carecem de soluções consensuais. Então, o silêncio prevalece sobre debates desconfortáveis. Mas o mais importante, o Reino Unido, como todas as outras nações ocidentais, são novamente sociedades adversas à realidade, mas para ser justo com os criadores Stephen Graham e Jack Thorne, eles não disseram explicitamente que estavam encobrindo realidades raciais. Em vez disso, eles enquadraram o show como uma exploração mais ampla de questões sociais, a chamada radicalização online e a crença no chamado masculinidade tóxica e no manosphere. E pelo que eu posso dizer, tornar Jamie branco provavelmente serve para universalizar as narrativas focadas em uma citação típica família da classe trabalhadora, fim de citação, a fim de desviar a atenção para a ideologia incel e influência digital, em vez de violência de rua sem sentido, baseada em coisas como território e desrespeito percebido. Mas como esta série se concentra na ideologia incel, ela então procura contornar a realidade da violência de gangues ligada à juventude negra, assim como a mídia em geral faz.
A divisão racial do crime de porte de faca não é contestada, mas ao escolher essa lente seletiva, se isso é covardia ou criatividade, depende do seu ponto de vista. Porém, não considera o contexto geral. No entanto, deve-se enfatizar que o drama moderno muitas vezes prioriza ângulos relacionáveis ou inesperados, e neste caso, um garoto branco de uma família normal em vez de espelhos estatísticos, e o Reino Unido é uma nação aterrorizada, devo dizer, para olhar no espelho e ver o que sua sociedade se tornou. Então, onde isso nos deixa? A adolescência é um desvio criativo ou uma retirada calculada? A Netflix está mudando a representação racial, talvez como proteção contra críticas ou em busca de lucros. Obviamente, isso divide drasticamente os espectadores. É uma narrativa progressista ou uma recusa em confrontar a realidade? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se você valoriza essas dissecções de coisas como a adolescência, por favor, verifique se ainda está inscrito e toque no sininho de notificações. Seria muito apreciado. E até a próxima vez, continue questionando.